Introdução à trigonometria. Nesse vídeo a gente vai dar uma pincelada nesse assunto, começar a entender como é que funciona, como é que cai em concurso, etc. E, para poder pegar essa folha aqui, só na descrição do vídeo. A gente vai falar nesse vídeo sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então, para começar a falar, primeiro a gente precisa entender o que é um triângulo retângulo. É muito simples. Triângulo retângulo é um triângulo, no caso 3 lados, né, 3 ângulos internos, que tem um ângulo interno igual a 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. E esse ângulo reto, ele é formado por dois lados, ó, que são chamados de catetos. Tranquilo? E o terceiro lado, que está oposto a esse ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Ele também será o maior lado do triângulo. É basicamente isso. Falou? Vamos prosseguir? Teorema de Pitágoras. O que é teorema de Pitágoras, Felipe? Nem é trigonometria, é geometria plana. Mas é importante você saber isso, porque é usado em vários exercícios que envolvem trigonometria. Então, tendo um triângulo retângulo, tem uma relação que vale, né? Todos os triângulos retângulos têm essa relação válida, que é o quê? Temos os catetos e a hipotenusa, não é? Eu chamei o cateto, um cateto de B, outro cateto de C e a hipotenusa de A. A gente pode escrever uma relação que é a seguinte, ó, o quadrado dessa hipotenusa, né, essa hipotenusa elevada ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é B ao quadrado mais C ao quadrado. E isso aí é chamado de teorema de Pitágoras. É usado demais, mas demais mesmo. Tranquilo? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos prosseguir. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Vamos lá. Hipotenusa a gente já sabe o que é, né? Tendo um triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. E cateto oposto e cateto adjacente? Aí que tá. Depende. Depende do que, Felipe? Do ângulo que você está olhando. Temos aqui, ó, eu coloquei um triângulo retângulo, certo? De hipotenusa Azinho, catetos Bzinho e Czinho, e os ângulos, ó, um ângulo de 90 graus, lógico, por isso que é o triângulo retângulo, e os outros dois ângulos, que não de 90 graus, eu chamei de alfa e de beta. Falou? Olhando para esse ângulo alfa aqui, ó, perceba, a gente vai ter um cateto que está à frente dele, oposto a ele. Sim? Então, ó, olhando para o ângulo alfa, o cateto C é oposto a esse ângulo. E o cateto B, Felipe? O cateto B, perceba, ele é um dos lados que formam o ângulo, né? O outro é a hipotenusa. Então, o cateto B, ele é adjacente ao ângulo alfa. Vamos de novo, ó. Olhando para alfa, o lado oposto a ele, cateto oposto, C. Olhando ainda para alfa, o lado adjacente colado nele, ó, que forma ele, adjacente, B. Então, o cateto oposto de alfa é C, o cateto adjacente é B. Olhando para beta agora, ó, aí o oposto é o B. E o adjacente é o C, percebeu? A hipotenusa sempre vai ser hipotenusa, não vai ter hipotenusa oposta, nada disso. Hipotenusa, somente. Show? Vamos prosseguir. Certo? Bem tranquilo, não é esse bicho de 7 cabeças não, relaxa. Razões trigonométricas. Então, agora a gente vai falar sobre o seno, o cosseno e a tangente. O que é isso aí? Seno é a razão, a divisão entre o cateto oposto, que a gente acabou de ver, a um ângulo, né? E a hipotenusa. Então, é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Ah, Felipe, e a tangente? A tangente, filhão, é a divisão, a razão entre o seno e o cosseno, que é a mesma coisa que dizer que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, o mesmo triângulo que eu tinha anteriormente. Ó. Triângulozinho retângulo, ângulos internos, ó, Azinho, ou melhor, alfazinho, betazinho, e os lados, ó, eu tenho hipotenusa como A e os catetos como B e como C. Vamos então fazer o seguinte aqui. Eu vou escrever o seno, o cosseno e a tangente para o ângulo alfa e depois para o ângulo beta. Ah, Felipe, para que serve esse negócio aí? Calma, gafanhoto, a gente já vai falar sobre isso já nos exercícios, relaxa. Primeiro, entende o que você vai usar. Então, ó,
Olhando para alfa, eu quero escrever o seno dele, eu preciso lembrar que seno é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou escrever aqui assim, ó, seno de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Olhando para alfa, quem é o cateto oposto a ele? Czinho. Quem é a hipotenusa do triângulo? Azinho. Então, o seno de alfa vai ficar quem? Czinho sobre Azinho. E o cosseno de alfa? Vamos lá. Cosseno de alfa será quem? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a alfa é o Bzinho. E a hipotenusa? Não muda, filhão. É sempre a mesma coisa. Continua sendo Azinho. Então, ó, Bzinho sobre Azinho. Sem mistério. E agora a tangente, ó. Tangente de alfa será quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seno sobre cosseno. Dá no mesmo. Tudo isso vai ser o quê? Ó? Olhando para alfa, cateto oposto, Czinho. Cateto adjacente, Bzinho. Então, Czinho sobre Bzinho. Perceba, ó, que eu escrevi seno, cosseno e tangente de alfa. E agora? Vou fazer a mesma coisa para o ângulo beta. Então vamos nessa. Ó. Seno de beta vai ser quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa relação aqui nunca vai mudar. O que vai mudar é o que você está observando, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Tranquilo? Então, olha só, olhando para beta agora, o cateto oposto é o Bzinho. E a hipotenusa? A mesma coisa, A. Então, ó, Bzinho sobre Azinho. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos olhar para beta. Ó. Cateto adjacente é quem? Quem está colado? Czinho. Quem é a hipotenusa? Mesma coisa, Azinho. Então, ó, Czinho sobre Azinho. E a tangente de beta será quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha lá, olhei para beta, cateto oposto a beta, Bzinho. Adjacente, Czinho. Então, Bzinho sobre Czinho. Pô, Felipe, como é que eu vou lembrar esse esquema aí? Seno, cosseno, tangente, como é que eu vou lembrar cateto oposto, adjacente? Negócio estranho, rapaz. Pois é, o exercício vai te ajudar a fixar. Mas agora, como você está olhando para isso, talvez nunca tenha visto ou não vê há muito tempo, você vai fazer o quê? Ó? Seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca, certo? Para eu poder lembrar. Então, seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca. Vamos prosseguir. Olha só. O que a gente tem aqui? Ângulos notáveis. O que é isso? Ângulos notáveis são ângulos em que você precisa conhecer o valor do seno, do cosseno e da tangente. Esses ângulos são os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Tranquilo? Então, você precisa lembrar, o concurso não é, a maioria deles pelo menos, não é obrigado a te mostrar esses valores. Você precisa ir sabendo. Então, é decoreba mesmo, filhão. Como é que você faz isso? Vamos lá. É muito tranquilo. Montada essa tabelinha aqui, ó, igual eu montei aqui, ó, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, você vai preenchê-la da seguinte forma. Então, primeiro assim, ó, 1, 2, 3, depois ao contrário, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um, só em cima. Perceba que raiz de 1 já é 1, então eu não preciso colocar. Então vou colocar aqui assim, ó, raiz quadrada em cada um. Vamos de novo? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um. Ah, Felipe, legal. Rima, né? Pois é. E a tangente? A tangente é o seguinte. A raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tranquilo? Então, olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada em cada um. A tangente eu vou mostrar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Deu para entender? E aí, como eu falei, o exercício vai te ajudar a fixar esse negócio aí. Falando em exercício, vamos exercitar. Então, o primeiro exercício é o seguinte, olha só. Deixa eu colocar ele aqui. Show de bola. O primeiro exercício diz assim, ó. 1. Arthur desenhou numa folha de papel o triângulo retângulo a seguir.
ele afirmou corretamente que a medida do segmento XY mais a medida do segmento YZ é igual à medida do segmento XZ mais alguns centímetros. Temos aqui o triângulo, sim? Das alternativas a seguir, aquela que completa corretamente a afirmação de Arthur é... Então, olha só o que o Arthur falou. Está falando para a gente que a medida de XY, 24 centímetros, mais YZ, YZ, 7. Então, 24 mais 7, 31, né? Vai ser igual à medida do segmento XZ mais alguma coisa. E aí a questão pergunta que coisa? Quantos centímetros aí? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Eu preciso descobrir primeiramente quanto mede XZ. Como, Felipe? Muito simples. Não é um triângulo retângulo, olha um ângulo reto aqui no triângulo. Eu tenho dois lados desse triângulo e eu preciso descobrir o terceiro. O que eu vou usar? Teorema de Pitágoras. Então, eu posso, por exemplo, chamar a hipotenusa de x e a minha relação será a seguinte. O quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui? Vai ficar o quê? X ao quadrado, que é igual a 24 ao quadrado. Para elevar número ao quadrado, tem um macetão. Eu explico ele aqui, que é como eu vou resolver isso aqui. Olha só, 4 ao quadrado é 16. Subiu 1. Multiplica geral aqui, 2 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4 é 8. Vezes 2 é 16. Com 1 que tinha subido, 17. Subiu outro. 2 ao quadrado é 4. Com 1 que subiu, 5. Então é 576. Mais 7 ao quadrado, que é 49 mesmo. X ao quadrado será quem? 6 com 9, 15. Sobe 1. 7 com 4, 11. Com 1 que subiu, 12. Sobe outro. E 5 com 1, 6. Então, x ao quadrado é 625. Como eu quero descobrir o x, eu vou passar esse quadrado para cá, tirando raiz. Vai ficar assim, x igual a raiz quadrada de 625. Então, quem é o valor de x? Pô, Felipe, não sei fazer isso aí. Muito tranquilo. Pego 625, e fatora, se você não souber resolver diretão. Então, a gente pode tentar por 2 e ver que não vai dar porque é ímpar. Por 3 também não dá porque a soma dos algarismos não dá um número que é múltiplo de 3. Vai por 5 então, por 5. 60 por 5 é 12. Sobra 2, 25 por 5 é 5. Por 5 de novo, vai dar 25. Por 5 de novo, vai dar 5. Por 5 dá 1. Perceba que eu tenho uma raiz quadrada de 625. Então, eu vou, como a raiz é quadrada, índice 2, eu vou pegar de 2 em 2 aqui. O 5 aparece em 2 pares aqui no caso. Né? Então, eu tenho 5 e 5. Multiplico os dois e a minha raiz quadrada é 25 centímetros. Acabou. Se x é igual a 25, então lembra, ele falou que isso aqui mais isso aqui, que é 31, vai ser igual a isso aqui mais alguma coisa. E a gente precisa saber que coisa que é essa. Poxa, 25 para 31, 6. Né? Só saber somar nesse momento. Vamos nessa? Número 2. O que diz a 2 aí? 2 diz assim, A figura a seguir mostra uma torre de linha de transmissão de energia com 42 metros de altura. Ela é sustentada por cabos de aço que ligam o topo da torre ao solo, formando um ângulo de 30 graus. Qual o comprimento aproximado do ponto em que o cabo é ligado ao solo até o topo da torre? Então, olha só. A gente precisa saber o comprimento do cabo do ponto que ele é ligado ao solo até o topo da torre. Perceba que isso aqui é quem? Um triângulo retângulo, filhão. A torre, a medida dela em relação ao solo, ela é perpendicular à altura dela, né? Em relação ao solo. Então, isso aqui, esse cateto mede 42 metros. Temos um ângulo de 30 graus e a gente precisa descobrir isso aqui. Podemos chamar de x, por exemplo. Certo? Pô, Felipe, como é que eu faço para descobrir isso aí? Agora você vai entender. Pensa no que você tem e no que você precisa. Olha só. O que você tem? Tem um ângulo de 30 graus e tem um cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. O ângulo cateto oposto ao ângulo, beleza, já está começando a dar uma pista aí. E o que você precisa? Da hipotenusa. Opa, cateto oposto você tem, precisa da hipotenusa. Qual razão trigonométrica usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então eu posso usar, para descobrir o valor de x, seno de um ângulo.
Seno de que ângulo? O que eu estou, no caso, vendo aqui na questão. Então, posso escrever assim, ó, seno de 30 graus, que é igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Falou? Quem que é o seno de 30 graus? Só dá uma olhadinha lá na tabela. Deixa eu pegar a tabela aqui de novo para a gente poder olhar para ela. Olha só. Dá uma ligada nela aqui. Ó. Seno de 30 graus, ó, 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30 graus, adivinha? Eu vou colocar 1 sobre 2. Que é igual a quem? O cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 42 metros. Então, 42. Dividido pela hipotenusa, que eu chamei de x. Então, coloco x. Pronto. Posso tirar a tabela por enquanto. Então, ó, multiplicando cruzado agora, que é só o que falta para a gente terminar isso aqui. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que x vezes 1, que é x, é igual a 2 vezes 42, que é 84 metros. Acabou a questão. Se ligou como não é tão difícil? Vamos reforçar isso aí, vamos pegar mais questões para ver? Vamos lá. Número 3. A plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa o retângulo ABCD da figura a seguir. E o palco é adjacente ao lado BC. As medidas do retângulo são AB igual a 15, BC igual a 20. Deixa eu já botar isso logo. Ó. AB igual a 15 e BC é 20. Deixa eu botar aqui assim. BC é 20. Show de bola. Um fotógrafo que ficará no canto A da plateia deseja fotografar o palco inteiro e, para isso, deve conhecer o ângulo alfa, que é esse ângulozinho aqui, né, da figura para escolher a lente de abertura adequada. O cosseno do ângulo alfa da figura acima é, poxa, já falou o que é cosseno. Então, alfa aqui, ó, eu vou precisar saber o cosseno dele. O que é cosseno mesmo, hein? Cosseno de alfa será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, beleza. Então, é 15 dividido pela hipotenusa, que eu não sei quanto é. Caraca, Felipe, e agora? Teorema de Pitágoras, filhão, porque olha só, isso aqui não é um triângulo retângulo, perceba, aqui mede 15, aqui mede 20, deixa eu botar o 20 aqui pertinho, aqui mede 20, e eu preciso descobrir, ó, um terceiro lado, que é justamente a minha hipotenusa. Então, deixa eu fazer aqui no canto, ó. Minha hipotenusa, posso chamar, sei lá, de x. X ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Vai ser igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. X ao quadrado é quem? Mesma coisa. 5 ao quadrado, 25. 5, sobem 2. Multiplica geral. Ó. 5 vezes 2, ou melhor, 1 vezes 5 vezes 2 é 10. Mais 2 que subiram, 12. Sobe 1. 1 ao quadrado é 1. Com 1 que subiu, 2. 225. Mais 20 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 2 zeros, né? 400. X ao quadrado, então, é, somando, 625. Que eu já sei que a raiz quadrada de 625, porque eu acabei de fazer, é 25. Então, temos aí 25. Agora é mole. Só substituir aqui na hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser quem? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, 15, dividido pela hipotenusa, que eu acabei de descobrir que é 25. Como eu tenho aqui tudo decimal, eu posso tentar multiplicar o 25 por 4, né, para fazer 100. Aí vai ficar mais fácil de fazer essa conta. Olha só, vai ficar o que aqui? 15 vezes 4, 60. E 25 vezes 4, 100. Cortando ó, um zero de cima com zero de baixo, eu tenho 6 dividido por 10, que é a mesma coisa que o quê? 0,6. Tá lá, na letra B. Número 4, olha a 4 aí como é que ela é. 4 diz assim, ó, o triângulo retângulo apresentado tem área igual a 8 raiz de 3 metros quadrados. Qual é a medida do ângulo alfa? Então olha só, aqui a gente tem um triângulo retângulo em que a gente já conhece a medida da base, ó, é 4 centímetros. Só que a questão fala pra gente que a área é 8 raiz de 3. Só que quem que é a área de triângulo? Qualquer triângulo que seja, é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu posso já escrever ó, que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área, a questão já deu pra gente, ó, 8 raiz de 3. Vou colocar aqui, 8 raiz de 3. A base, ela também nos dá, é 4. Quem é a altura? Seria esse pedaço aqui? Sei lá, vou chamar de Hzinho, representar a altura, para poder descobrir. Olha lá, ó.
4 dividido por 2 é 2. Então, a gente tem aqui 8 raiz de 3, que é igual a 2h. Eu passo o 2 que está aqui multiplicando com h para lá e dividindo. Então, eu terei 8 raiz de 3 dividido por 2. O h será quem? 4 raiz de 3 centímetros. Já vou colocar aqui, ó, 4 raiz de 3 centímetros. A questão quer saber a medida do ângulo x. Pô, como é que eu posso descobrir a medida de um ângulo x? Eu posso tentar usar uma razão trigonométrica para isso. Olha para o ângulo. O que você tem dele aqui? Você tem o cateto oposto e você tem o cateto adjacente. Poxa, tangente. Então, eu posso tentar descobrir a medida de alfa a partir do cateto oposto e do cateto adjacente, que é a tangente. Escrevo, ó, tangente de alfa seria igual a cateto oposto, deixa eu botar assim, sobre cateto adjacente. Quem é a tangente de alfa? Sei lá, não sei o valor de alfa, vou descobrir. Repito, então. Cateto oposto, ó, 4 raiz de 3. Cateto adjacente, 4. 4 em cima e 4 embaixo, a gente pode cancelar, sim ou não? Então, a tangente de alfa será, ó, só raiz de 3. Ah, Felipe, qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? Olha lá, tabelinha que você tem que ter na cabeça. Copia aí, por enquanto, né? Mas depois é bom lembrar. Tangente que vale raiz de 3, ó, 60 graus. Então, portanto, que bonito, alfa é igual a 60 graus. Na letra C. Certo? Vamos para mais exercícios. O número 5, o que diz aí a questão? A questão 5 diz assim, ó. Sendo tangente de x igual a 1 sobre t e seno de x igual a u, uma maneira de expressar o valor de cosseno de x é, poxa, tangente é 1 sobre t. Então deixa eu escrever aqui, ó. Tangente de x é igual a 1 sobre t. Só que quem que é tangente? Tangente eu não posso escrever como sendo seno sobre cosseno? Claro que posso. Então vou colocar exatamente isso, ó. Seno de x dividido pelo cosseno de x vai ser 1 sobre t. O seno de x a questão deu pra gente. O seno de x vale u, não é isso? Então, seno de x valendo u, agora eu vou descobrir o cosseno de x. Olha lá, deixa eu vir aqui para o lado. Seno de x, u, sobre cosseno de x que eu quero, né? Vai ser igual a 1 sobre t. Multiplicando cruzado, a gente vai ter o quê? Cosseno de x vezes 1, que é o próprio cosseno de x, é igual a u vezes t. ut. Tá lá, ó. Questão tranquilona. Tu não perde nem um minuto para resolver isso aí numa prova. Certo? Número 6. De acordo com a figura abaixo, determine os valores das incógnitas x e y, respectivamente. Então vamos lá, olha para a figura aqui. O que a gente tem? Triângulo retângulo, né? Lógico. Temos um ângulo de 60 graus e uma hipotenusa, porque está oposta ao ângulo reto, valendo 100 graus. Perdão, 100, né? 100 unidades de comprimento. 100 graus não, nada a ver. Então, 100 unidades de comprimento. E a gente precisa descobrir o x e o y. Quem é x em relação a esse ângulo? Cateto oposto. Quem é y em relação ao ângulo? Cateto adjacente. Então eu posso usar, ó, duas razões trigonométricas. Como tem cateto oposto que eu preciso e eu tenho já a hipotenusa, uso seno. Depois eu posso usar cosseno, porque tem o cateto adjacente que eu preciso e eu já tenho a hipotenusa. Então vamos usar duas para resolver essa questão. Vamos lá. Ó. Seno de 60 graus vai ser quem? Ó? Cateto oposto, que eu não sei, eu vou colocar direto, o x, dividido pela hipotenusa, que é 100. Seno de 60 graus, olha lá, tabelinha que tu tem que saber, filhão. Ó. Seno de 60 graus é quem? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 100. Passo 100 para cá multiplicando, ó, e eu vou poder simplificar com 2, percebeu? Então eu já posso simplificar agora. Ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 50. Então, na real, eu passo o 50 para cá multiplicando. Logo, o x vai ser igual a quem? 50 vezes a raiz de 3, que já estava aqui. Raiz de 3. Acabou? Não. O x já foi, mas agora falta o y. Vamos lá, não tem problema não. Ó. O y eu posso descobrir usando cosseno. Então, vou colocar aqui. Cosseno de 60 graus é igual a quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já vou me adiantar. Y sobre 100.
Quem é o cosseno de 60? A tabelinha aqui de novo. Cosseno de 60, meio. Então, 1 sobre 2, que é igual a y sobre 100. Da mesma forma que eu já simplifiquei direto aqui, porque ia vir para cá e ia dividir, posso fazer aqui também. Por 2 dá 1, por 2 dá 50. Olha lá. Y vai ser igual a 50 vezes 1, que é, adivinha você, 50. Então, x e y, respectivamente, ó, 50 raiz de 3 e 50. Onde é que está isso? 50 raiz de 3 igual a letra D. Certo? A última questão aí dessa folhinha. Vamos lá. Questão grandinha pra caramba. Mas não tem problema não, ela é bem mais fácil do que parece. Na preparação de uma ação policial, um agente fez algumas medições em uma casa noturna, mostradas na figura a seguir. O agente, em pé no ponto A, de frente para a casa noturna, estava a 10 metros de distância do ponto C, correspondente à porta de entrada da casa noturna. No ponto B, ou melhor, do ponto B, posição dos olhos do agente, ele visualizava uma câmera de segurança no ponto D, no prédio da casa noturna, segundo o ângulo de visão de 30 graus com a horizontal. Calma, filhão, não dorme não. Perpendicularmente a AC e a 24 metros de A, ficava localizada uma base móvel para apoio à operação no ponto E. Vamos lá. Tudo que eu acabei de ler aqui, ó, tá aqui no desenho. Aqui está o agente, aqui está a porta, a casa noturna, a câmera está aqui, ângulo de 30 graus. Já já a gente vai voltar, relaxa. Não se desespera não, continua comigo. Pergunta-se lá, ou melhor, afirma-se. Considerando que AB seja igual a 1,70 metros, que essa seja a altura dos olhos do agente e que 0,58 seja o valor aproximado para a tangente de 30 graus, então a câmera estava a uma altura inferior a 7 metros. Certo ou errado? Vamos lá. Com bastante tranquilidade e amor no coração. A questão fala pra gente, ó, que esse agente aqui, ó, que estava em pé no ponto A, de frente para a casa noturna, estava a 10 metros de distância do ponto C. Então, isso aqui, ó, essa distância aqui de A até C é 10 metros. Concorda que é a mesma distância de B até essa parede aqui da casa noturna? Vou colocar aqui. Tranquilo? O que mais nós temos? Nós temos, ó, do ponto B, posição dos olhos do agente, ele visualizava uma câmera de segurança no ponto D, no prédio da casa noturna, segundo um ângulo de 30 graus, né, de visão. Então, é exatamente aqui os olhos dele, ele olhou para a câmera lá, ó, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. E a questão diz pra gente, aqui embaixo, que o agente tem altura de 1,70, é a altura dos olhos dele. Né? Então, esse pedaço aqui de A até B, ó, mede 1,7. Sim? Então, isso aqui, ó, 1,7, que é também o mesmo tamanho disso aqui. Sim ou não? 1,7. A gente precisa descobrir a altura, ó, que está essa câmera aqui, filhão. Vê se você concorda comigo. Isso aqui, ó, é o que eu quero saber. Só que isso aqui vai ser quem? Vai ser esse pedacinho aqui do meu triângulo retângulo, sim ou não? Concorda? Mais esses 1,70 que são a altura dos olhos aí do agente. Como é que eu vou descobrir esse pedacinho aqui? Bom, a questão deu a colherzona de chá, ó, falando que a tangente de 30 tem um valor aproximado de 0,58. Então a gente deu a dica. Usa a tangente. Como é que você vai poder usar a tangente aí para esse negócio? Olha só. Você tem um ângulo de 30 graus, você precisa do cateto oposto e já tem o cateto adjacente. Tangente. Então, olha só. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ele pediu para usar 0,58. Isso vai ser igual ao cateto oposto, que eu não sei, vamos chamar de x. X sobre o cateto adjacente, que é 10. Multiplicando cruzado, é 10,058, que é 5,80 metros, não é isso? Então, a altura da câmera vai ser quem? Vê se você concorda comigo. Vai ser os 5,80, que mede esse pedaço aqui, ó, o x, mais os 1,70, que é a altura do agente. Isso aí dá a quem? 0, aqui dá 15, sobe 1, 6, 7. 7 metros e meio. E a questão fala que é inferior a 1 metro. Está errado. Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários que a gente conversa. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e se inscrever no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.